do texto que nós temos lá em João 14:6, quando Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, vimos na sessão passada o que ele quis dizer sobre caminho. Hoje vamos falar um pouco sobre a verdade. Por que que Jesus disse verdade? Qual a importância desse termo aqui? O que mais a gente pode ampliar do que já conhecemos a nível da verdade, olhando um pouco por hebreu, tá? Então, verdade, a verdade, como nós temos aqui, lá no hebraico está ha-emet. Ha é o artigo, né? A. Então, a palavra que nós temos aqui como verdade é emet. E no hebraico, no conhecimento, na vivência dos nossos irmãos judeus da época, o que que eles entenderam ou qual era a mensagem que Jesus estava passando quando ele disse, eu sou ha-emet? Primeiro, nós temos que ver qual a raiz da palavra emet, e como já vimos, né, sempre toda palavra hebraica, ela tem origem, ela tem como raiz, como fundamento um verbo, e aqui nós temos o verbo aman. Então, emet vem do verbo eman, aman. E aman, o que significa? Significa permanecer firme, né? E uma curiosidade interessante também é que a palavra emuná, que é fé, também vem dessa palavra, aman, desse verbo, que é permanecer firme. Amém também tem origem nesse mesmo verbo, que significa em verdade ou assim seja. Então, nós estamos falando de permanecer firme. Então, verdade é permanecer firme em uma afirmação, em um princípio ou em algo que foi acordado. Isto é verdade. Agora, como essa verdade dentro desse conhecimento? Ah, aqui tem até uma curiosidade interessante, né? Permanecer firme no lugar. E quando nós olhamos Emet, nós temos aqui três letras hebraicas, né? Aleph, Men e Tav. Aleph é a primeira letra do alfabeto. Men é a palavra que está exatamente no meio do alfabeto. E Tav é a última. Ou seja, permanecer firme desde o início, no meio e até o fim, sem sombra, sem variação, permanecendo firme na verdade que foi acordada. Bem, e vamos entender um pouco então qual é esta verdade, qual é esse princípio. Nós temos lá que quando João Batista falou que ele não pisará a cana quebrada e nem apagará o pavio que fumega, ele estava se referenciando a Isaías 42:3. E o texto de Isaías ainda complementa que, em verdade, ele trará a justiça. E o que é essa verdade? Que Jesus se reveste agora como dizendo: Eu sou essa verdade que trará essa justiça. Nós temos lá em Salmos 25:10, que diz que todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade. Então, revestida de toda a palavra, de todo o caminho, de todo o direcionamento de Deus, vá acompanhado de misericórdia e de verdade, que Jesus diz agora sou eu. Bem, entendendo então qual é esse princípio do firmamento dessa verdade, nós temos que os judeus entendem que a Torá, ou como se pode dizer, Torá min hashamayim, que é a Torá dos céus, que veio de Deus, é a palavra que não foi Moisés que a verbalizou, mas Deus deu a ele no Sinai. Então, a Torá, como nós temos lá no Salmo 119, 142, é a verdade. Então, todas as mitzvot, todos os mandamentos, é a verdade de Deus. E a verdade com que Deus vai julgar o mundo, vai trazer a sua justiça. E é a verdade também com que Jesus cumpre toda a vontade, toda a palavra de Deus. Então, quando Jesus se diz que ele é a verdade, ele está dizendo que ele é o cumprimento da imutável vontade de Deus, de toda a Torá de Deus, de todos os mandamentos dados por Deus, cumprido nele. Então, ele não somente julgará o mundo por essa verdade da Torá, mas ele também cumpre toda essa Torá. Ele é o Ben Adão, o filho do homem que como na sua condição humana, ele cumpre
toda a Torá, ele cumpre todos esses mandamentos de Deus e por isso se faz rei e senhor para poder julgar a humanidade baseado nesse cumprimento seu de todas as vontades de Deus. Amém? E uma curiosidade também, no hebreu arcaico, quando nós pegamos essas três palavrinhas, Aleph, Men e Tav, nós temos que Aleph é simbolizado pelo desenho, né? Começou a ser desenhado aí como a cabeça de boi, que significa liderança, Men como mãe, ou água, o líquido, né? E Tav como uma cruz, que significa sinal, que significa pacto. Então, aqui também nesses símbolos, a gente vê que o líder derramou todo o seu mar de sangue, todo o seu líquido para ter um novo pacto, para ter um novo sinal para a humanidade. Então, a verdade em Jesus, nós temos aí cumprido o desejo de Deus, o homem que se faz justo e agora pode ser juiz e o fará com toda a justiça. Amém?